tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Dá para ouvir no fim? Não sei se eu tenho que aumentar a voz, posso fazer de todo jeito. Mas é uma honra estar com vocês, principalmente com tanta gente assistindo num evento tão completo. E quero parabenizar a Klabin pela iniciativa. Fiquei impressionado com aquilo que eu vi rapidamente. E até as 200 mil árvores num dia não são uma coisa menor em relação ao que vocês estão fazendo. Então, eu sou, como o pessoal estava dizendo, só contextualizando, eu tive uma vida no mundo de consultoria durante 30 anos, vivi esse mundo intensamente, com muitas corporações, vivendo muito o mundo da transformação empresarial, e logo depois eu mergulhei no mundo da inovação, que, aliás, eu achava que conhecia, mas não era exatamente assim. Eu mudei para o Vale do Silício imediatamente após sair, vamos dizer, das minhas funções aqui, e já praticamente quase 3 anos estou envolvido com isso, tanto a nível de investimentos pessoais, quanto a nível de conhecimento mesmo. Eu acho que tenho muito para aprender ainda, mas com certeza eu aprendi bastante em relação ao que eu sabia. E é nessa perspectiva que eu coloco aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Certamente, muitos de vocês, em determinados tópicos, sabem até muito mais do que aquilo que eu vou apresentar, mas imaginem alguém que estava no mundo, estava razoavelmente bem informado, participando do mundo corporativo, mergulhou lá naquele mundo e veio contar o que ele viu. É mais ou menos isso que eu vou fazer nos próximos 50 minutos. Esse que é o espírito vamos dizer, da minha fala. Se a gente tiver oportunidade de entrar em detalhe em algum momento, ou perguntas, eu vamos dizer, estar satisfeito em fazer. Mas esse é um mundo que tem me fascinado, principalmente pela sua amplitude. É um mundo que não é um mundo que todo mundo pensa que tecnologia e inovação no mundo é um app, ou é uma coisa só de tech. Na realidade, esse negócio é muito mais amplo e muito mais profundo. E é interessante porque aquilo que eu vou estar cobrindo aqui complementa bem aquilo que vocês estão discutindo. Quer dizer, vocês estão discutindo provavelmente um nível ainda mais básico, quando vocês estão no plantio, na sustentabilidade e tal. Provavelmente eu pegue de um nível para cima. Então, esse é um pouco o espírito. E só para comentar nessa minha aventura por Vale do Silício, depois Israel, Europa, futuramente Índia, China e tal, uma das coisas que eu senti que eu podia fazer e investir era na Innova Connection. E a Innova Connection tem o objetivo de fazer 2 coisas. Uma é de conectar as corporações, empresas corporativas, com esse mundo da inovação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é dar uma alternativa de investimento, tanto nos empreendimentos lá fora, quanto nos mercados, nesse caso Brasil e América Latina, para fazer coisas acontecerem aqui. Então, por isso que eu estou, nesse momento, muito fora do Brasil, exatamente para achar todas as conexões para fazer isso funcionar. Então, vamos àquilo que a gente... aliás, esse período fora, e nesse mundo da inovação, foi super interessante, porque até, sem nenhum egocentrismo, estou me sentindo mais ou menos como esse cara da foto, quer dizer, está na tecnologia, está envolvido, mas também não está com uma perspectiva mais ampla do que tinha. Então, o que tem acontecido nesse mundo de inovação? Eu não vou entrar em detalhe de tudo, mas eu vou tentar passar. Primeira coisa, eu não sei para onde eu aponto, acho que é para lá. Espera aí. Pronto. Primeira coisa é o seguinte, o que está acontecendo nessa revolução digital? Não assustem com o slide, porque ele tem muita coisa. Mas os grandes drivers dessa revolução, na realidade, são... para sintetizar tudo que está escrito aqui, são 2 grandes drivers. Primeiro, o acesso e conexão à internet. Esse é um assunto que começou com a internet tradicional que a gente conhecia, veio com a mobilidade e hoje tem um investimento gigantesco em velocidade de acesso. E com isso, a gente está vendo cada vez mais pessoas conectadas. E o grande inventor lá, o Steve Jobs, com o smartphone, que tem um pouco mais de 10 anos, para falar a verdade, são 11 anos, é onde aquilo se materializou em algo fácil de usar, fácil de se conectar. Qual é o limitante? O limitante é a velocidade com a qual você se conecta e a abrangência dessa conexão. Todo mundo gosta de ter uma conexão Wi-Fi e tal. E justamente nesse sentido, as grandes organizações estão trabalhando fortemente. Quando a gente fala aí, a gente fala da Amazon, a gente fala da Facebook, a gente fala da Google, a gente fala do Elon Musk, a Boeing, está todo mundo trabalhando para, no limite, ter o mundo inteiro conectado. Então, em pouquíssimo tempo,
aquela pessoa no meio da Amazônia vai parecer aquela primeira foto que a gente viu aqui. Você vai ter acesso em velocidade. E só para dar ideia para vocês, o que isso representa, eu até fiz um pequeno pensamento aqui. Se você pegar um filme de HD e baixar no seu celular, na tecnologia 3G ele vai demorar 1 hora e 20 minutos. Na tecnologia 4G, ele demora 7 minutos. E vocês já testemunharam isso, com certeza. E na tecnologia 5G, ele vai demorar 3 segundos. É disso que a gente está falando que vai acontecer no mundo. Outro ponto, quer dizer, em 2010, a gente tinha 1,8 bilhão de pessoas conectadas à internet, à mobilidade. Hoje, nós já temos 3,5, e em 2025 nós vamos ter 7,5. Então, isso é um fenômeno muito importante. Acesso, conexão, conectividade. O segundo fenômeno que aconteceu para essa revolução toda é aquilo que já vinha acontecendo, que é o poder computacional, que só cresce a cada dia, ele não para de aumentar, só que ele ficou tão importante que ele viabilizou, inclusive, tecnologias antigas, que eu vou explicar um pouco depois. Toda a parte de machine learning, inteligência artificial, ela não é nova em termos de tecnologia, para aqueles que entendem, mas ela se viabilizou com a capacidade de processamento que você tem hoje. Então, essas duas dimensões, acesso, quantidade de pessoas, velocidade, mais capacidade de processamento, tanto no próprio celular, quanto em qualquer instância, vamos dizer, computacional, fizeram essa revolução que está acontecendo aí. Então, esse é o primeiro comentário. Aí, eu vou cobrir aqui, em 15 minutos, inovações que já fazem parte do nosso dia a dia. Então, são várias coisas que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar isso de uma forma estruturada. Mas só antes de começar, quer dizer, se vocês pensarem, o ser humano não nota a velocidade da evolução tecnológica. É um processo natural, você vai absorvendo, achando que aquilo é normal, mas se vocês olharem, eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui, ou usaram o Uber, ou usaram o Waze para chegar. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, o pessoal deve estar trocando mensagem lá no WhatsApp. E alguém que ficou em dúvida de alguma coisa que eu já falei, já foi me acessar no Google e tentar pelo meu nome pensar o que tem. E quando sair daqui vai reservar uma passagem no Booking. E depois vai comprar uma vaga de hotel no Airbnb. E à noite vai assistir um filme no Netflix. Tudo isso já está acontecendo, faz parte da nossa vida, nós só não notamos, mas todos nós já somos protagonistas e somos altíssimos usuários disso. Então, tem vários fenômenos acontecendo. Primeira coisa e aí eu não vou varrer tudo, só vou fazer alguns comentários. Eu classifiquei isso de algumas formas. Então, o primeiro fenômeno nessas coisas que já aconteceram é a economia compartilhada. Isso foi uma novidade, não é mais uma novidade. No transporte, vocês estão vendo aí diversas modalidades, de Uber até esse Wingly é compartilhamento de avião. Na realidade, é de local, de assento de avião privado que tem na Europa. É um exemplo, que é a mesma lógica do compartilhar outra coisa. Mas você está caminhando nisso. A questão de bike sharing, em São Paulo você está vendo muito aquelas bicicletas amarelas, a Yellow, que tem provavelmente uns 2 anos que já tinha acontecido lá fora, mas os números são impressionantes. Se vocês pegarem a China, na China tem mais de 10 milhões de bicicletas dessas que você divide, que você pode largar em qualquer lugar, usando GPS, usando sua conexão e vão embora. E essa evolução, ela está acontecendo no Brasil, mas lá fora também, de bicicleta para scooters elétricas, que já criou só nos Estados Unidos 2 empresas, que são a Lime e a Jump, que já valem mais de $1 bilhão em questão de 2 anos. Então, ao invés de ser a bicicleta compartilhada, é uma scooter elétrica que o pessoal já está praticando em São Paulo. Já tem acho que 50 que o pessoal está testando e tem um economics muito interessante. Além disso, você tem aspectos que você já sabe, eu não vou drenar em tudo, mas se você pegar a hospedagem, quer dizer, a Airbnb mudou a cara vamos dizer, do mercado hoteleiro. Na parte de medicina tem várias coisas, eu vou falar um pouco mais de saúde depois, mas desde telemedicina ou novos modelos de negócio. E, por último, tem coisas que o pessoal está inventando que não dependem necessariamente de tecnologia, mas que também mudaram o jeito de você trabalhar.
Por exemplo, um enorme fenômeno que tem hoje no Brasil, inclusive, ele é global, mas é o WeWork. O WeWork é nada mais, nada menos do que um coworking de pessoas. Ao invés de você ter o seu escritório da sua companhia, você aluga um lugar, ou uma sala, ou um andar, e você faz isso com um negócio, um ambiente conectado, um ambiente bacana e tal. Se eu não me engano, só em São Paulo, a WeWork tem algo como 5, 6 prédios alugados. Eles conseguiram interromper a queda do mercado de aluguel de escritórios há 2 anos. E no mundo, a WeWork, eu acho que vale mais de 25 bilhões de dólares. Isso é só um jeito diferente de fazer coisas que a gente sempre fez. E com muito uso de tecnologia, mas para dizer, não é uma empresa de tecnologia, ainda que ela se intitule de tecnologia. Uma WeWork está dizendo que ela está agora criando as variantes. Ela está criando a WeLive, não sei o quê, toda uma série de derivativos para a saúde, para a vida, para casas e tal, que estão no mesmo conceito. Inclusive bolando, por exemplo, a habitação, onde você tem áreas comuns super legais e áreas individuais privadas menores, mas compartilhando uma área comum. E tem muita gente já copiando isso. Então, essa economia compartilhada, ela está em franco progresso e todo dia a gente vai ver coisa nova acontecendo. E, aliás, você vê, toda hora aparece uma coisa nova. Segunda área interessante, e essa aqui é dramática, é a parte do comércio. O comércio, na realidade, não vamos pensar só em comércio eletrônico. Primeira coisa, se vocês olharem as empresas em geral, elas sempre tiveram o desejo de chegar no consumidor. Vocês, na cadeia de vocês, estão super longe do consumidor, porque no meio tem uma empresa que tem um produto, que tem um distribuidor, e que lá na ponta tem um consumidor. Vocês nunca falaram, mas a maioria das empresas, mesmo de consumo, não falava com o seu consumidor. Ela tinha que contratar anúncios na Globo para poder se comunicar one way com os seus consumidores. Na realidade, hoje há uma perseguição de você tentar verticalizar isso em muitas áreas. Então, vocês pegam as lojas, por exemplo, da Apple, elas são praticamente completamente verticalizadas. Se vocês pegarem logo à direita, a Unilever comprou uma empresa faz 2 anos, que era uma empresa como se fosse um clube de assinatura de produtos para barba, chama Dollar Shave Club. Ela pagou mais de $1 bilhão. Aí você fala, por que uma Unilever precisa comprar uma empresa dessa? Ela não precisa de nada disso, mesmo porque ela faria isso. Só tem um problema, ela quer ter o acesso e o know-how de como você fala com aquele consumidor. E assim você pode ter N exemplos. Agora, o exemplo mais bombástico e que está todo mundo apavorado é a Amazon. A Amazon ainda é pouco atuante no Brasil, mas é impressionante o impacto lá fora. Não se fala de outra coisa com relação à Amazon. A Amazon começou como uma empresa que vendia livros pela internet lá em 94, ela foi caminhando, abriu capital em 97, ela faturava $20 milhões naquela época. Pra vocês terem ideia, hoje a Amazon acho que fatura mais de 200 bilhões, é um número dessa ordem, eu não tenho ele exato aqui, mas a nível de pensamento. Mas quando ela saiu de livro, todo mundo fala, não, isso é livro. Quando ela começou a entrar em varejo é uma coisa que eu vivi muito na minha vida profissional, muita gente falava, não, mas como é que ela vai entregar um produto? Como é que ela vai entregar uma geladeira? Como é que ela vai entregar um tênis? Como é que ela vai entregar esse negócio? É muito diferente de que entregar um livro. Aí ela foi, passou o teste. Aí depois os varejistas falavam assim, não, mas a Amazon, ela só mexe com coisas não alimentares, não perecíveis e tal. Aí o ano passado ela foi lá e comprou o quê? A Whole Foods, que é uma cadeia que ela pagou $13 bilhões de alimentos orgânicos, e o ícone, imaginem o ícone nos Estados Unidos, ela foi lá e comprou. E agora a Amazon está migrando para saúde, serviços financeiros, vai poder entrar em viagens e tal. Então, esse é o fenômeno da Amazon, mas não é pelas suas capacidades, é porque ela está conectada a todo mundo, e ela está achando formas de poder entregar os produtos para você o mais rápido possível e sem atrito. Tem iniciativas deles de entregar comida em menos de 1 hora, quer dizer, coisas perecíveis em menos de 1 hora. E tem coisas onde eles estão, inclusive, inovando, eles estão comprando. Imagine, isso eu vi nos Estados Unidos, você vai construir um prédio, nesse prédio lá na garagem tem um armário, como aquelas caixas de correio de antigamente, que na realidade é um negócio bancado pela Amazon. Porque o maior problema lá, que não tem porteiro e tal, é você entregar um produto. Quando você vai entregar, você muitas vezes deixa na porta.
mas alguém pode roubar e aquele negócio. Então, ela está investindo um monte de tecnologia para poder fazer isso acontecer. Outro dia, minha esposa estava num banco em Londres, entra no Barclays, entra na agência do banco, o que, que tem? Um armário da Amazon dentro da agência bancária. Por quê? A agência bancária vai ficar coisa do passado, logo, logo, é um espaço ocioso, está lá à disposição. Então, quando a gente olha o que a Amazon está fazendo, é difícil imaginar um limite, mas, com certeza, esse limite ele está cada vez ficando mais claro, principalmente pela conexão e pela obsessão de facilidade que ela tem. Essa empresa que ela comprou de saúde há um mês, provavelmente um mês atrás, chama PillPack, desculpa. O que é? É para pessoas com doenças crônicas e que tem que tomar, por exemplo, pessoas mais velhas em geral, mas que tem que tomar 2 remédios às 8 da manhã, depois tem que tomar outros 2 às 2 da tarde e tal, que é uma confusão. Eu tenho a minha mãe com idade e é complicado, você tem que ter alguém administrando isso. Ele te entrega um pacotinho, falou, isso é para as 8 da manhã, isso é para as 2 e tal, tudo integrado e num preço lá embaixo e na sua casa. Então, ela pagou $1 bilhão. Imagina o que vai acontecer com as drogarias tradicionais, se você pensar só nisso. Você vai continuar comprando remédio e abrindo. Então, ela está inovando, usando tecnologia barbaramente para poder se diferenciar. Então, dentro desse aspecto aqui de comércio, eu tenho preocupação com o tempo, mas é um setor que está mudando dramaticamente. E não só por causa da Amazon, mas por conta do uso da tecnologia e do uso de novos modelos de negócio. Inclusive, viabilizando coisas que você não conseguia fazer no passado. Outro dia, eu estava falando com o pessoal, e eu estou mencionando aqui, não estou fazendo propaganda de ninguém, vamos deixar claro, mas eu tenho que mencionar nomes. O pessoal do Pão de Açúcar tem um sistema de fidelidade lá que chama o Mais, se você é sócio do Mais e tal, que é um negócio que existe há 15 ou 20 anos. Só tem um problema, com a tecnologia existente, o pessoal começou a dar um boost nesse assunto. Então, nem todo mundo sabe, mas com aquilo você, por exemplo, no meu caso, o Roger, tem um conjunto de ofertas aplicável a mim. Então, eu vou olhar uma cerveja lá que custa R$5, eu pego a cerveja, só que quando eu passar no caixa, para mim ela vai sair por 4. Só que ninguém mudou a etiqueta da gôndola, que era um grande problema para o varejista, porque quando ele fazia uma promoção, ele faz para todo mundo. Quando, na realidade, agora ele pode, até tem questões, eu diria, não é éticas, mas vamos dizer, de limites nisso, mas você, com tecnologia, pode quase que individualizar o preço para a pessoa em relação àquilo que ela faz com você. Nesse mesmo negócio do Mais, você tem um negócio que você estiver lá e você achar que está na hora de ir embora, você clica e fala que quer entrar na fila. E o pessoal faz o booking, você vai entrar numa fila com lugar marcado e já passa, não vai enfrentar a fila tradicional. Isso, para mim, é o exemplo das coisas banais que já existiam, que com tecnologia você hoje está dando um boost. Então, um outro exemplo que eu vou mostrar aqui na sequência, para mudar o assunto. Só para comentar em volta do assunto comércio, que ele é amplo, a gente podia ficar a tarde inteira só nele. Tem toda uma parte de tecnologia e empresas, se vocês olharem de personalização embaixo, que são empresas que trabalham, vamos dizer, na periferia para ajudar os varejistas nessa identificação, para conseguir saber como você navega na internet, para conseguir se comunicar com você, para conseguir direcionar uma oferta personalizada. Tudo isso você tem que usar um monte de inteligência artificial e tal, e tem empresas que já valem $1 bilhão também, que fornecem esse tipo de serviço de capacidade para o universo do varejo. Então, esse é todo um ecossistema que está passando por altíssima transformação e muito positiva para o consumidor, tanto nesse aspecto de comodidade, mas também para o produtor. Por exemplo, hoje com a internet, eu imagino aquele produtor de café especial lá em Minas Gerais, que antigamente ele tinha que entrar ou no mercado, ou ele tinha que entrar com um atacadista, ele não tinha distribuição. Hoje ele consegue distribuir o produto dele, cobrando o dobro do que outros cobrariam, usando o marketplace. E assim você tem N exemplos, quer dizer, eu diria que esse movimento, ele é muito positivo, até no acesso de todas as pessoas àquilo que está acontecendo, aos produtos, e não tem mais aquele negócio de preço ser um mistério. Na realidade, mas não tanto como foi no passado. O cara comprava um troço em São Paulo,
se ele viajasse 200 quilômetros, ele ia pagar 50% a mais. Não existe mais isso. A internet acabou com o e-commerce, já acabou com isso aqui. Então, essa é uma área de grande transformação, não só no que veio, mas no que virá. Outra área também que acho que é correlata é toda a parte de serviços. Serviços de entrega de alimentos, de comercialização de casas e automóveis, de comercialização de mão de obra e de viagens. Tudo isso vocês já conhecem. Mas só para mencionar, por exemplo, um exemplo que até de coisas, é aquele negócio, o banal que você pôs tecnologia. Vocês devem ter visto em São Paulo a RAP, que é um serviço de entregas. Ele deve estar quanto aí? Há uns 6 meses ou menos de 1 ano no Brasil. É uma empresa colombiana que começou a pôr tecnologia, informação e tal. Eu ouvi falar do RAP, não tinha entendido como que uma empresa colombiana estava recebendo fundos de primeiro, a Sequoia, Andreessen Horowitz, que são os fundos mais famosos do mundo, estavam investindo neles. Quando vi aqui no Brasil, até comentei com a minha filha mais velha, falei, olha, eu ouvi falar que eles fazem qualquer coisa para você. Se eu agora esquecer a minha pasta aqui, se eu for para uma outra reunião num outro lugar, eu posso ligar e falar, olha, eu esqueci lá na Oca uma pasta, você pode me levar lá na Avenida Paulista, em tal lugar? Os caras fazem. O que acontece? A semana passada, eles bateram $1 bilhão com o valuation. Não é à toa, e os caras estão desesperados para ganhar mercado. Então, isso são coisas que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. Esse é um exemplo. Claro que não é o único, mas eu estou falando. Outra interessante, por exemplo, eu vou comentar na parte mão de obra. Tem uma empresa chamada TaskRabbit. TaskRabbit era assim, você morando lá nos Estados Unidos, talvez vários de vocês já tenham sido expostos a isso, mas quando você mora, você vê. Eu tenho que mudar uma mesa, eu tenho que montar um móvel na minha casa. Lá eu não tenho suporte, vamos dizer, de empregados ou funcionários. É muito ineficiente você ir procurar alguém. Aí você entra num app e fala, eu preciso de alguém que monte uma mesa aqui em tal lugar. Em 30 segundos aparecem ofertas. Aparecem lá 2 estudantes que estão sem fazer nada e vem lá, quanto que é? 80, 100 dólares, tá bom. Daqui a 15 minutos o cara está aqui. E esse é um negócio habitual lá, qualquer coisa que você tinha que fazer, principalmente mudança e tal, o pessoal usava isso. Há 6 meses atrás, a IKEA, que acho que é a maior empresa de móveis do mundo, que não tem no Brasil, infelizmente, ela comprou a TaskRabbit, porque provavelmente ela notou que aquilo que ela faturava num móvel, a TaskRabbit estava faturando no serviço, então ela entrou e comprou. Então esse é o exemplo de que a cadeia está aumentando e verticalizando. Viagens, acho que vocês conhecem bem, acho que devem conhecer o exemplo do Parafuso, que é um startup no Brasil, que ele tenta otimizar o tempo das diaristas. As diaristas no Brasil, elas têm uma mania, não é mania, é história. Qualquer um que usa aqui diarista deve saber que ela viaja 2 horas para vir, outras 2 horas para voltar para onde ela mora. Isso é super ineficiente, ela trabalha um par de horas na sua casa e vai embora. Mas ela só fez 1 dia de trabalho. Esse pessoal está tentando desafiar essa lógica, tentando conectar com locais mais próximos aonde a pessoa mora, de forma que a pessoa possa atender mais de uma faxina por dia. E isso é comum nos Estados Unidos. Você às vezes tem faxineira que vem 2 horas na sua casa e ela provavelmente ela atenda 5 casas durante o dia, mas ela tem que saber e tem que morar perto. Lá todo mundo tem carro, ajuda. Mas aqui o Parafuso está tentando viabilizar um modelo de negócio para esse público. Eu não sei como está indo, mas a ideia é muito boa, porque tira a ineficiência. A gente falou aqui de eficiência operacional, que é o que vocês estavam falando. Isso na sociedade, a gente tem no Brasil uma ineficiência gigantesca. E essas coisas se viabilizam novos modelos de negócio. Então, eu acho super interessante, pelo menos a tentativa, e que vai fazer com que daqui a pouco mude a sua relação nesse mundo. Então, para terminar ainda naquilo que a gente está vivendo hoje, depois eu vou para aquilo que é um pouco mais futurístico, é a parte de plataformas. Plataformas que são grandes locais onde você interage. E quanto mais pessoas você tiver numa determinada plataforma, melhor ela é. Então, se você tiver o Facebook com 10 usuários, não tem graça. Agora, quando você tem 2 bilhões de pessoas se comunicando, praticamente você tem acesso a todas as pessoas. Mesma coisa para o Google, qualquer pessoa, mesmo que conheça o endereço da internet, alguma coisa, vai acessar o Google primeiro. E aí você vai no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. Então, o que é esse negócio?
Essas plataformas só têm um senão, é que elas ficaram tão importantes que elas viraram empresas literalmente trilionárias. Se você pegar, então, a Apple, que não é uma plataforma, ela bateu $1 trilhão de valor de mercado há um mês atrás. Se você pegar a Google, eu acho que ela vale $800 bilhões, só para pôr a relação. E eu acho que a Petrobras, eu não tenho valuation hoje, mas eu acho que a Petrobras não vale nem $100 bilhões. Depende como ela oscila. Mas você pega um Google, vale 8 vezes o que vale. Você pega o Facebook, que teve um monte de problema, continua valendo quase $500 bilhões. Microsoft, $850 bilhões. Então, se criou uma riqueza nessas empresas, mas não é riqueza no ponto de vista das pessoas, é no poder que essas empresas têm. E eu já vou conectar com o assunto de inteligência artificial, como essas empresas conseguem se diferenciar pelo poderio que elas têm, econômico e tecnológico. Agora, uma coisa interessante, que essas plataformas também, elas estão aí, que todo mundo usa, mas sabe o quê? Em muitos casos elas são deflacionárias, ninguém parou para pensar nisso. Eu queria ver aqui quem é que faz um interurbano no seu celular hoje em dia. Acabou. Você usa o WhatsApp ou você usa o Skype? E tem alguém que fez essa conta, essa é uma conta de $60 bilhões no mundo, que saiu das operadoras de telefonia e foi para onde? Evaporou. No caso do Skype, ainda ela cobra um pouquinho, sei lá, só especificamente a Skype, a Microsoft, ela teria tirado quase $30 bilhões e o que ela faturou com a operação Skype eram $2 bilhões. Isso quer dizer o quê? Se você olhar num ano, $60 bilhões é custo que a sociedade tinha e que não tem mais. Ninguém para pensar, tem um monte de gente metendo pau nessas plataformas, mas tem coisa boa. O WhatsApp, acho que a semana passada começou a fazer conference call, porque o maior problema da comunicação do WhatsApp é que você só falava 1 para 1. Agora você pode pôr 3 pessoas, 4 numa ligação. E com qualidade insuperável. Então, esse é super interessante, porque não é só o aspecto do domínio, mas também a comodidade que elas trazem. Pulando de assunto, então agora virei a página, eu preciso correr um pouquinho, eu vou falar um pouco daquilo que a gente está vendo, de coisas que, então, eu falei agora daquilo que já faz parte do nosso dia a dia, em maior ou menor intensidade, aquilo que a gente vive. Vamos falar um pouco do que está vindo. Primeiro ponto, e eu não vou aqui explicar tudo, mas é o fenômeno da inteligência artificial. Lembra que no começo eu falei que uma das coisas que estava acontecendo era o poder computacional, que aumentou muito, e tinha as técnicas de inteligência artificial que, com esse poder computacional gigantesco, elas viabilizaram coisas. E qual é a grande diferença aqui para os não técnicos? É que inteligência artificial é que o computador, ao invés de você programar o que ele vai fazer, para ele fazer mais rápido, tipo, ele fazia uma conta e podia fazer 10 mil contas por segundo para você, aqui é uma outra dimensão, é onde o computador aprende. Eu vou dar 2 exemplos onde o computador aprende, são 2 técnicas na realidade. Primeira é, você submeter um computador, sei lá, 1 milhão de radiografias do pulmão, e ele vai processar aquilo, e você vai mostrar aquelas radiografias que tinham problema e tal, e ele aprende. Quando você puser a próxima, e se tiver um tumor ou qualquer coisa, ele vai detectar porque ele tem um aprendizado de 1 milhão de leituras que ele fez. Daquelas 1 milhão de leituras, quais eram defeituosas? Essa é a primeira técnica de machine learning. A segunda técnica, ela é com algoritmos. É onde você não mostra para ele o que tem, porque você não tem as chapas, mas você pega um jogo de xadrez ou um jogo de Go, que você explica para ele como é a regra e o que você está querendo obter. Qual é o indicador? Aquele videogame, o que é o indicador que você quer chegar para dizer que você ganhou o jogo, entre aspas. Você ensina, ele vai aprendendo, vai processando milhões de vezes e ele começa a ver, ele começa a criar o algoritmo para ver o que está te levando àquele resultado. Quando você fala em inteligência artificial da forma mais ampla, na realidade ela combina várias dessas dimensões. E com isso, você tem várias aplicações hoje. Indo por sequência, por exemplo, reconhecer voz. Não é fácil reconhecer voz para um computador. Só que é uma grande tendência hoje
é que você também, ainda que seja moderno, você ir no app e trocar mensagem, entrar dado e tal, mais moderno vai ser quando você falar com o seu app de fato, como em algumas coisas você pode falar, e ele interpreta e já faz. Isso aqui, tecnologicamente, você tem muito de inteligência artificial. Por exemplo, eu vi fones de ouvido onde você fala, eu falo no telefone em português com a Maria Helena, e ela ouve em inglês, ou na língua que for. No meio disso tem uma tradução com inteligência artificial que interpreta a minha maneira como eu falo, as palavras, traduz. O traduzir não é o problema é interpretar o que vem. E para isso o computador precisa aprender, porque eu falo diferente do que o Rasolini, que a Maria Helena, e que outras pessoas, cada um tem um jeito. Mas o computador vai aprendendo e vai aprendendo do seu jeito. Então, essa área, por exemplo, de voz, é uma área que vai crescer muito. A interação, em vários aspectos, ela vai acontecer de novo por voz. É interessante, porque a gente começou a telefonia com voz, call center, você vai caminhar, automatiza e agora volta a voz. Só que agora interagindo com o computador e não mais com o atendente. Com esse reconhecimento de voz, um dos setores que vai ser dramaticamente impactado, e já está sendo, é todo o setor de call centers no Brasil, por exemplo. Tem cidades como Recife, acho que tinha 80 mil pessoas, São Paulo centenas de milhares. Esse negócio está diminuindo dia a dia, são coisas que estão sendo automatizadas. Então, reconhecimento de voz é um. Reconhecimento facial, visão de computador, é outra dimensão. Muito importante na manufatura, mas também nas pessoas. Quer dizer, hoje você tem tecnologia para tentar localizar uma pessoa num estádio de futebol, no meio de 70 mil pessoas, se achar uma cara que você quer achar. Imagine isso aplicado construtivamente para a segurança, que é um problema que o Brasil vive. Infelizmente não está na prioridade do americano lá, nem do israelense. O israelense sim um pouco, mas certamente no Brasil. Então, você tem tecnologia para isso. E aí você vai, também, na mesma forma, você vai aprender, por exemplo, a genética, todo o DNA das pessoas, que para processar era caríssimo, para você entender, hoje em dia está ficando muito barato. Então, esse tema inteligência artificial está realmente caminhando a passos largos e não é um fenômeno passageiro, é uma grande mudança. Tem gente que compara isso ao, vamos dizer, ao advento da eletricidade num dado momento. Eu não sei se é tão forte, mas pode ser, porque as possibilidades são quase infinitas e cada vez mais você vai pondo. O grande ponto é que para isso você precisa de dados. E aí que vem a questão que eu comentei. Os grandes players, tipo Google, Facebook e tudo mais, e os grandes países, como a China, estão pondo uma ênfase tremenda nisso. Porque não adianta você ensinar o computador submetendo a ele 10 radiografias analógicas. Você tem que ter volume de dados. Onde é que você acha volume de dados? Vai para a China e pega as plataformas que elas têm. Então, a grande discussão ética hoje é qual é o limite de quem vai dominar essas técnicas. Por exemplo, eu já tinha ouvido isso antes de eu sair do Brasil, que num dado momento uma Google, um Facebook e tal, foram lá na França, que tinha muita gente com conhecimento, cientistas de dados, e compraram, entre aspas, todos. O que tinha disponível, a tal universidade tem 400 caras, contrata todos. Mas por quê? Porque eles estavam antevendo esse negócio. Então, hoje é uma briga à tapa para você pegar cientista de dados no mundo atual. Mas essa é uma grande batalha e super interessante. E aí eu não vou entrar no mérito, mas olha essas empresas que eu nem conheço todas elas. Olha lá, reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, robótica. São empresas, olha o que elas receberam de dinheiro. A primeira recebeu $1 bilhão, 1 bilhão e 600, a outra 900 milhões, e assim vai. E empresas na sequência, que são empresas que estão processando chips para a inteligência artificial. Não é só o problema de você fazer a dinâmica, mas os chips vão ficar, ainda que eles sejam tão rápidos, mas eles com tanto dado, você tem que evoluir nessa tecnologia também, vamos dizer, dos processadores. E tem um monte de gente investindo nisso. Um ponto interessante, eu estou preocupado com o tema, mas que eu fico meio... O assunto de saúde, nesse mundo de inovação, olhando ele em todo lugar, provavelmente essa é a área que maior quantidade de iniciativas tem.
Por quê? Porque saúde é muito amplo. Saúde não caminha só por remédios. Ele caminha em várias fatias. Pesquisa, diagnóstico, tratamento e medicina à distância e prevenção. Em cada uma dessas avenidas, você tem centenas e milhares de iniciativas. As mais, vamos dizer, interessantes, que eu diria que me chamaram a atenção, pega na pesquisa. Tem muita coisa evoluindo a nível de imunoterapia e muita coisa para tratamento de câncer, longe do ideal. Mas, por exemplo, esse CRISPR-Cas9 é a edição do gene. Você tem, num gene de uma pessoa, um defeito. Você vai lá, é como se você recortasse aquele gene e trocasse por uma peça, um outro gene saudável. Isso já tem experiência, já está acontecendo até na China, e é uma revolução que tem suas consequências, porque não está totalmente no ponto. Mas isso pode ajudar muito a tirar os defeitos genéticos que você teria e a sua propensão a ter uma determinada doença. Outra coisa interessante que já está acontecendo é o uso de célula-tronco. Célula-tronco, o pessoal está produzindo córnea, retina, órgãos humanos a partir de célula-tronco. Isso está acontecendo, não é papo, não é teoria. Inclusive, mostro aí em alimentos, tem uma empresa que está produzindo carne a partir de célula-tronco, é a Memphis, que ela, ao invés de passar pelo ciclo do boi, ela pega a célula e clona. Eu não sei se eu comeria exatamente, mas é uma questão de hábito, de entender como é que é esse negócio. Mas essa área de pesquisa e tratamento, ela está indo muito, e mais uma vez, você precisa ter muito processamento de dados para conseguir fazer isso. Na parte de diagnóstico, também é uma avenida gigantesca. Por exemplo, eu ouvi, porque você nunca sabe com os segredos da Apple, mas que a Apple tem muito investimento justamente naquilo que vem na periferia do celular. É um medidor de pressão, é uma pulsação, é glicose, coisas desse tipo. Tem muita gente pesquisando coisas fáceis de usar, mas para fazer com que você tenha uma interação e tenha o dado necessário para diagnosticar um problema. Então, na parte de diagnóstico tem muita coisa, não só a nível dessa interação e equipamentos mais fáceis, ou de ultrassom, estetoscópios e tal, mas também nos diagnósticos que eu acabei de falar, de você pegar, antecipar um câncer de cérebro, de pulmão, de pele e tal, com a máquina analisando o dado. Então, isso são coisas que já estão acontecendo, obviamente não de uso comum para todos, mas a nível de experiência, pesquisa e mesmo no altíssimo nível já acontecendo. A terceira coisa, essa já está acontecendo no Brasil, toda a parte de telemedicina. Isso já acontece. Outro dia vi o pessoal, vamos dizer, em Manaus ou na Amazônia, sendo consultado por um oculista em São Paulo, que está operando a máquina aqui e está olhando e está dando a receita. Isso é absolutamente normal. Só que eu já vi há 3 gerações na frente. Agora, segunda-feira, eu visitei uma empresa na Inglaterra que está montando uma revolução nesse assunto. E onde você pôs inteligência artificial, eles contrataram 300 médicos e tentaram, e estão fazendo continuamente, um processo de aprendizado, ensinando a máquina de, acho que são 400, entre aspas, doenças, o que são os sintomas e aonde que eles podem estar se cruzando. Então, essa é a primeira etapa que já, inclusive, vi uma comprovação de um caso real de sintoma batido 100%. Segundo, junto com isso, quando você tem um sintoma, você tem o atendimento de um médico. E eu vi a tela, você tem um médico interagindo com uma pessoa e não interessa nem o médico onde ele está, nem a pessoa onde ela está, só precisa ter comunicação, aquela que eu falei que todo mundo está investindo para tê-la de qualidade. Mas o médico está interagindo e falando com a pessoa e o sistema está sugerindo 5 hipóteses de doença. E está sugerindo as próximas perguntas para você ir levando, até que você chegue e monte um diagnóstico com dados, mas também com a interferência de um médico. E a partir daí, depois eles também estão com uma iniciativa para fazer o segmento de tratamento de pessoas crônicas. Então, o presidente dessa empresa, ele falou, eu fui convocado para construir hospitais. E eu cheguei à conclusão que o hospital era a menor parte nesse end-to-end, nesse supply chain de doença. Eu precisava prevenir, eu precisava diagnosticar e eu precisava, vamos dizer, administrar. Então, por isso que investiu muito nessa área. Então, uma área muito promissora,
de você fazer tanto o diagnóstico, quanto o acompanhamento remoto, quanto ao monitoramento de pessoas com doenças crônicas. E, por último, tem a parte de prevenção e longevidade, que entra na mesma dinâmica, mas tem um monte de gente analisando até como enganar células. Você pegar uma célula, por exemplo, de pele e mostrar para ela a informação que você não tem a idade que você tem 15 anos, para que ela pense daquele jeito. Inclusive, o dono da Amazon é um dos sponsors de uma dessas iniciativas e já tem resultado, mas o pessoal está investigando muito. Aliás, um comentário, todo mundo está dizendo que todos nós aqui, se Deus quiser, vamos provavelmente chegar aos 120 anos. E no longo prazo vai ser muito mais. Aí você fala, mas como isso? Não, olha um pouco a evolução que está acontecendo. No século XVIII, o homem vivia 30 e poucos anos. Hoje já está vivendo 80, 78 e tal. Nada mais plausível do que quando toda essa tecnologia, tudo que está aí, e os hábitos e tal, você viver até 120. Aí tem questões que são outras, que são financeiras e de mercado de trabalho, que são outras questões. Mas por isso que esse mundo da saúde é um mundo que está tão vibrante e tão interessante com o que está acontecendo. Se vocês forem ler, vocês vão ver coisas realmente muito, muito interessantes que a gente jamais imaginaria. Na sequência, aqui vocês acho que já devem ter lido em todo lugar, toda a parte de mobilidade está em grande transformação, desde os carros autônomos, que isso aí vocês ouvem bastante, eu não vou chover no molhado, mas você tem caminhões autônomos, drone, aliás, eu dei uma volta aqui de drone visual aqui na demonstração aqui em cima, eu nunca tinha, sempre tinha, né, eu tenho um drone, olho e tal, mas nunca com realidade virtual, foi muito boa a demonstração lá. Mas drone está tendo aplicações, que vocês são usuários disso, mas em agricultura, certamente, em fotografia, em segurança, e em medicina. Tem uma empresa que tem mais de 1000 drones para quê? Para transportar órgãos para transplante. O maior problema do órgão de transplante é a velocidade de entrega do órgão. Tem uma empresa lá, financiada por filântropos e tudo mais, que está fazendo isso, para melhorar isso aqui. Agora, a grande questão de tudo isso, que eu queria comentar, que isso aqui não é só um problema de ter um carro que anda sozinho, porque isso seria inútil, se você pensar. Aliás, não tem graça. O grande ponto é que isso daqui pode transformar e vai transformar completamente o nosso jeito de interagir, de ter um carro, desse carro andar. Então você vai ter carros, Ubers ou táxis ou tal, que vão poder andar 24 horas por dia. Então isso vai ter impactos nas cidades. Então tem gente nos Estados Unidos dizendo que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai começar a pegar estacionamento público e vai começar a transformar em área útil de novo, porque não precisa ter aquele monte de estacionamento. E as estradas e tal. Então, esse troço é uma revolução muito grande, não é só a automação per si, é muito mais ampla do que, por exemplo, por que os grandes players, inclusive a Apple e tal, estão acompanhando essa tendência? Será que a Apple quer produzir carro? Acho que não. Só que tem um problema, ela quer dominar, lembra que eu falei lá atrás? Ela quer dominar a plataforma. Por quê? Imagine que você fique 1 hora no carro, um carro automático, que você não precisa olhar nada. O que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai ler, você vai se comunicar, você vai interagir e tal. Aquilo lá vai virar o seu escritório, literalmente. E quem dominar aquela plataforma, se alguém dominar aquilo lá, pode pôr em risco uma Apple, que domina a plataforma do smartphone dela. Então, ela precisa jogar esse jogo de plataforma, porque o carro pode se tornar uma plataforma, não mais o seu celular, o carro ser uma plataforma de tecnologia, e na forma mais ampla. Outra coisa que eu vi nesse assunto de mobilidade, que eu achei interessante, essa eu ouvi faz umas 3 semanas, mas foi interessante, que falaram que o carro pode se tornar um objeto só de lazer. Até aí tudo bem, mas a pessoa me chamou a atenção e falou, no século XVIII, qual era o meio de transporte? Cavalo, depois veio o trem. O que aconteceu com o cavalo? O cavalo hoje é um objeto de lazer, para as pessoas montarem, para elas se divertirem. É que nem você no futuro pegar um carro para você viajar durante 2 horas. Ele pode se transformar, é um pensamento que eu não estou dizendo que eu concordo totalmente, só estou dizendo que o pensamento, eu achei super interessante, porque eu nunca tinha pensado que, de fato, o cavalo, que era o meio de transporte das pessoas individuais, se tornou algo de lazer 2 séculos mais tarde.
que vai acontecer com o carro tradicional? Pode ser que isso aconteça. Então, só para reflexão. Continuando aqui, um ponto que acho que vocês também tocam, toda a parte de energia renovável. Quer dizer, a energia renovável tem um progresso gigantesco nos últimos anos. Agora, tem dados super interessantes, e aqui tem que salvaguardar aspecto de impostos e tal. Mas em 2016, o custo da energia solar bateu o custo da energia carvão. Isso é um grande marco na história da humanidade, porque ainda muitas economias no mundo ainda tem muita coisa tocada a carvão. Segunda coisa interessante, eu não sabia, e eu estou lá há muito tempo, que a Inglaterra que não tem sol, é aquele tempo horroroso, mas ela está gerando mais energia solar do que carvão. Eu ainda disputo um pouco esse dado, mas eu li de fonte. E terceiro ponto, que é o mais também interessante, Las Vegas, que seria, vamos dizer, a perdição do ser humano, em termos de jogo, tudo que não é sustentável e tal, pelo menos a nível de energia, eles se dizem 100% renováveis, o que alivia um pouco a dor de consciência de quem vai lá só fazer, jogar e fazer coisas em tese inúteis para a sociedade, mas então Las Vegas já é totalmente renovável. Então, só para terminar essa parte de ainda coisas novas, eu não vou entrar no detalhe, você já deve ter ouvido falar, como a gente está precisando de um poder computacional muito forte para essas coisas todas, uma coisa que está andando rápido, ainda que eu acho que tenha mais tempo para vir, é o assunto do quantum computing. Hoje o computador ele processa bits, é 1 ou 0. Quem entende, os engenheiros aí, ele passa ou não passa, os circuitos integrados têm isso montado, assemblado e tal. Vamos dizer, computação quântica é computação quântica, não é 1 ou 0, é uma nuvem de possibilidades. Isso, trocando em palavras que eu entendo, eu sou engenheiro, mas não sou especialista nessa área, é que você, ao invés de processar uma instrução numa fração de tempo, você poderia como ir direto a todos os resultados na mesma hora, é como se você processasse tudo num pacote só. E isso naqueles aspectos de inteligência artificial, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem e tal, pode ser muito importante. Tem muito problema ainda, porque o computador quântico, ele precisa operar próximo do zero absoluto. Então tem um gasto de energia e uma situação de computação ainda complicada de resolver. Mas tem muita pesquisa, tem um monte de empresas, olha aqui, vários nomes, e grandes empresas e pequenas, pondo um monte de dinheiro. Olha só o que eles estão fazendo. Então, essa é uma novidade que em algum momento vai acontecer. Eu não acho que aconteça nos próximos 2, 3 anos, aqui acho que tem mais tempo. Por último, uma que vocês talvez já tenham tocado, é todo o aspecto de blockchain, que é um pouco mais operacional, eu diria, mas que tem um monte de aplicações que ninguém imaginou. O blockchain foi criado por alguém, que é um japonês, que estava querendo fazer uma forma fácil de transferir dinheiro, de forma virtual, que era o Bitcoin. Atrás do Bitcoin, ele criou uma tecnologia chamada blockchain, que justamente é uma forma de você ter a identificação de toda a história de uma determinada transação. É como se, por exemplo, você, agora só para extrapolar e explicar, se eu fosse vender uma casa para uma pessoa, aquela transação estaria registrada. Quem vendeu, quem comprou. Se o próximo for registrar uma casa e vender para o próximo, está no mesmo registro toda a informação de toda a história de uma transação. Isso é interessante, é pesado computacionalmente falando, mas se você tentasse corromper aquele registro, ele se autodestrói, então não dá. Eu tenho certeza que aquilo lá não pode ser corrompido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tem a história toda. Então, quando você pensa, eu falei de uma casa, porque o que acontece hoje na nossa vida atual? Quando você vai comprar e vender uma casa, você vai no cartório de imóveis, autentica a assinatura, alguém afere que aquilo lá está real, paga e tal. Nessa tecnologia blockchain, você poderia fazer isso sem ter cartório. Como você poderia passar dinheiro de um para o outro sem ter o banco? Por isso que eles chamam agora isso daqui de Distributed Ledger, que é simplesmente uma maneira de você distribuir os dados, vamos dizer, de uma forma não precisando de alguém que centralize. Tem senões, porque no mundo, vamos dizer, de lavagem de dinheiro, o anonimato é um problema, tem uma série de questões, mas esse negócio tem
coisas, impactos no nosso dia a dia, impactos no supply chain, que a gente acabou de falar. Você gostaria de ver o tracing da sua embalagem até o momento dela ser quase consumida. Tem um monte de coisa que poderia estar nessa avenida de blockchain. Então, setor financeiro, setor de logística e tudo mais. Então, essa é uma área que já tem muito desenvolvimento também. Para vocês terem uma ideia, isso aqui mostra um pouco empresas que estão trabalhando em pagamentos usando blockchain, identidade e reputação, governança, trading, e aí vai. Olha só o mundo de blockchain, o que tem de empresas, startups trabalhando. São N os tópicos que eu não vou passar, porque a Bolsa já alertou aqui no timing. Seguindo ainda nas coisas futurísticas, a última delas é a conquista do espaço. Você fala, mas como é que tem gente hoje querendo conquistar o espaço? Como é que está acontecendo? Isso está super evoluído, mas tem vários drivers aqui. Um deles é participar daquela equação que eu comentei, de você pôr satélite para você ter o cara na Amazônia acessando o seu computador, vamos dizer, como se fosse um Wi-Fi, vamos dizer, do mundo inteiro. Tem um projeto lá do Elon Musk, que é o criador da Tesla, que é um cara super futurista, controverso, mas futurista, que ele tem um projeto para pôr 4.000 satélites em órbita. Com esses 4.000 satélites pequenos, estacionários, você cobriria o mundo inteiro, do deserto Saara, à floresta amazônica. Então, o funcionário de vocês lá no meio de uma floresta, ele vai poder acessar a mensagem dele ou qualquer coisa, do mesmo jeito que a gente acessa aqui. E assim por diante. Então, esse negócio espaço tem essa dimensão. Tem outras dimensões também, que o pessoal está falando que quer chegar em Marte, quer descobrir minérios que valem trilhões de dólares, minerais. Eu tenho um pouco de dúvida, mas de qualquer forma, tecnologicamente, uma coisa eles fizeram, é conseguir subir um foguete, colocar algo em órbita e voltar esse foguete e aterrissar ele sem perder o foguete. Isso é fato atual. Para quem é engenheiro aqui, vocês imaginam a complexidade. Antigamente, quando mandaram o homem para a Lua, eles mandavam o foguete para cima, voltavam, mas a cápsula lá que vinha com os astronautas, onde é que ela caía? Ninguém sabia. Sabia que em algum lugar do Pacífico. E quando ela caísse, eles iam lá e recuperavam. Esse não, ele manda o foguete, faz o que tem que fazer, o foguete desce. Imagina, tem rotação da Terra, tem tempo, tem um monte de coisa, e ele desce de um navio de sei lá, 200 pés. Em termos de engenharia, isso é assim, o estado da arte completo. Então, essa conquista do espaço vai trazer os seus benefícios, inclusive para o transporte de pessoas. A mesma tecnologia, se você pegar de Nova York para Paris, você vai poder fazer isso em 20 minutos, subindo e descendo. Então, tem gente fazendo, tem aplicações um pouco duvidosas, mas aquele negócio, lá na frente esse troço vai ser usado de uma forma diferente. Para terminar, eu passei então o que a gente tinha de coisas já assumidas, eu vou pedir 5 minutos a mais, o que está no futuríssimo, o que está acontecendo, e eu vou só comentar um pouco, esse é o aprendizado que eu vi, não vai dar para me alongar, mas o que está acontecendo nesse sistema, no ecossistema de startups, que é um grande motor do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado tivemos 11.000 empresas no mundo financiadas por Venture Capital. Venture Capital já é de um ponto para frente, é a empresa que já está funcionando, não é a empresa que está, vamos dizer lá, com uma ideia e um empreendedor. Ela já passou pelo Pre-Seed, pelo Family and Friends, pelo Pre-Seed, pelo Seed, e provavelmente agora na série A, que chama, é onde tem um investidor institucional, um fundo que está investindo. Tivemos 11.000, só para vocês terem um paralelo, desses 11.000 do mundo, o Brasil tem uma evolução enorme, mas olha o número, o Brasil, desses 11.000, ele teve 133. Então, o mundo investiu em 11.000 coisas, o Brasil investiu muito bem, porque mais que dobrou o investimento, mas em 133. E aí você tem vários países que eu adoraria poder discorrer sobre cada um. Mas pega Israel. Israel tem 4,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O mundo tem 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil tem menos de 1%. Esse é o problema, porque aquilo que vocês estão fazendo aqui não é a amostra do Brasil, infelizmente.
e por isso que o Brasil não é tão bem sucedido quanto a Klabin. Mas Israel fez isso a nível macro, e está lá, 50% das exportações são exportações de tecnologia, alta tecnologia. A China está entrando nesse mundo de inovação, mas não só de desenvolvimento, mas tem um dado super interessante com o crescimento da China, que a gente agora é mais como brasileiro, não como falando de inovação. Em 1990, na China, você tinha 2/3 das pessoas abaixo da linha de pobreza. 2/3 há 28 anos. Hoje tem 2% abaixo da linha de pobreza. Olha a diferença que faz você crescer entre 7%, 9%, 10% ano a ano durante 20 anos. Então, a China, e ela agora no mundo de inovação, ela está pondo um esforço gigantesco. Por isso que eu expliquei, toda a parte de dados e tal, ela pode ter um papel muito importante. As empresas que se criaram na China já valem mais do que as empresas, muitas das americanas. Por exemplo, faz um mês e pouco, teve uma delas que fez IPO, a Alipay, que é a Ant Financial. Ela foi valorizada em 150 bilhões de dólares. É assim, isso, tem 10, 50 histórias da China, mas a França está investindo fortemente em toda essa área também com o novo presidente. E a Índia, obviamente, com a sua tradição de tecnologia. E o Brasil, pessoal, eu acho que está andando super bem, porque nos últimos 10 meses apareceram no Brasil 3 unicórnios, a gente não tinha nenhum. Então estão lá, o 99, a Nubank e o PagSeguro. Segundo, mais que duplicou, triplicou o investimento nesse mundo. Foram investidos, na realidade o número atual é 133, receberam 860 milhões de dólares de investimento. E olha a quantidade de startups do Brasil. Você saiu de 3 mil startups, já está em quase 6 mil. É um número, é um crescimento expressivo e está no bom caminho. Só precisa correr mais rápido e nós precisamos empurrar isso. E eventos como esse, e essa consciência sobre o papel de inovação, acho que são fundamentais para a sociedade, não para as empresas, para a sociedade como um todo. Eu acho que a grande saída do Brasil está aqui. Aliás, o melhor exemplo que a gente tem é o exemplo da agricultura, com a Embrapa e tal. Isso que nos salva a pele em muitas coisas, e todos, inclusive a Klabin, deve usar. Eu vi, quer dizer, vocês trabalham junto com a Embrapa e tal. E isso fez com que o Brasil não fosse um desastre do ponto de vista empresarial e tal. Então, nós precisamos investir mais nisso. Eu vou pular aqui tem muito dado, eu só peço desculpa aqui não poder parar, mas aqui são algumas empresas que cruzaram, eu diria, nos últimos 3, 4 meses, a barreira de $1 bilhão de valor. Então, eu ia comentar um negócio, por exemplo, eu falei que nos Estados Unidos tinha $70 bilhões de investimento de venture capital. Só que tem um fundo japonês que chama SoftBank, eu não sei quem conhece de vocês, que é um fundo, ele sozinho, o Vision Fund, tem 100 bilhões. Dos 100 bilhões, ele tem 9 no Uber, mas ele tem coisas que vocês jamais imaginariam. Por exemplo, tem uma empresa para você passear cachorro, chama WEG, eles fizeram $300 milhões. Tem uma empresa que faz pizza robotizada. Fala assim, mas o que tem a ver? Pizza robotizada, $700 milhões. Tem uma empresa de construção, $850 milhões. Então, esse pessoal está pondo volumes de dinheiro em ideias e teses para que essas empresas façam a diferença. Se vai dar certo, nós não sabemos. Eu só estou aqui. Nós não estamos falando aqui de uma empresa que pôs $1 milhão no startup. Foi lá e pôs $500 milhões. Isso é coisa assim, de outro mundo em relação à nossa dimensão. Mas é importante te olhar e até se assustar com isso. Só para vocês terem alguns números, e eu estou aqui ultrapassando o tempo, hoje no mundo, esse número ele varia, mas já são 266 empresas, que a gente chama de startups, mas que valem mais de $1 bilhão. 266. E não é tecnologia, é em tudo. Ó. Tem saúde, em fintech, em comércio e tudo mais. Inclusive, eu estava olhando até nas indústrias mais tradicionais, eu não vou parar aqui, mas construção, por exemplo, não tem nada menos digital do que construção. Construção é físico, você não consegue construir uma casa digital. Mas olha a quantidade de startups só no ecossistema de construção. Isso aqui era no setor financeiro, que a ideia que tinha,
só para vocês verem o que tinha por trás dessa ideia aqui. Isso daqui é uma tela de um banco, Wells Fargo, onde você pega cada campo desse banco lá, seguros, aposentadoria, conta corrente. Cada uma dessas a gente puxou o que são startups atuando naquele campo. Se vocês olharem, são milhares. E está acontecendo no mundo inteiro. Então, no automóvel, a mesma coisa. Desculpa a pressa aqui. Em logística, aqui é uma tela do FedEx, onde você mostra empresas em cada uma das coisas que estão fazendo em volta. E aqui tem áreas novas que estão aparecendo. Por exemplo, isso aqui é só a área de, não é saúde, é bem-estar. Em bem-estar tem saúde, tem vitamina, tem nutrição, tem esporte, tem até cannabis, maconha que está legalizada, se criou. Então, quando você olha isso, tem setores inteiros aparecendo em áreas novas. Conclusão, pessoal, só para fechar isso aqui. Esse fenômeno de inovação e tudo que está acontecendo, na realidade, não é uma brincadeira que todo mundo acha, que tem os caras lá em algumas garagens de Palo Alto, empreendendo um negócio que você não sabe se vai dar certo. Então, é um negócio grande. Segundo, ele afeta todos os setores. Não tem nenhum que não seja afetado por isso. E nisso não é no sentido de assustar, não, é no sentido de dizer que isso é importante e que você não pode ignorar. Terceiro, se vocês pararem o relógio hoje e olharem para frente, vocês falam assim, nos próximos 8 anos, eu vou receber um mercado novo de 3,5 bilhões de pessoas, eu vou tê-las todas conectadas e vou ter toda essa disponibilidade de tecnologia e, além do mais, todo esse dinheiro que eu acabei de mostrar que está fluindo nesses capitais de risco. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não quero ser alarmista, porque não é a boa expressão, mas é quase, para não falar, é quase um tsunami de mudança que vai acontecer. E por isso a minha fascinação com esse tema, e por isso que eu, como não só estou mostrando isso em vários lugares, mas também a empresa que a gente está investindo, o objetivo dela é conectar o mundo empresarial a essa onda enorme, que não é uma coisa fácil de saber tudo o que está acontecendo, e ao mesmo tempo dar a chance de você também poder investir nisso. Isso não é uma coisa marginal e que outros estão vendo que no Brasil vai demorar 50 anos para chegar. Até começando a apresentação, vocês viram tudo que vocês já absorveram como, vamos dizer, brasileiros e usuários do dia a dia. Isso vai acontecer e vai ser um contínuo, mas a população que vai usar isso, ela vai dobrar. Então, a mensagem é essa, é um negócio fascinante, interessante, nós todos precisamos estar antenados. A Klabin está de parabéns e já está antenada, principalmente na sua área de atuação, e se posicionar no mercado como uma empresa protagonista disso, defendendo não só a inovação, mas também a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente e tudo que tem em volta. O Brasil precisa de uma amostra assim, muito mais intensificada, e todos nós devemos fazer esse esforço. Então, essa é um pouco a mensagem que eu queria dar. Estou à disposição se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, hein?